Nesse vídeo eu vou trazer para vocês se vale a pena investir em Vibra Energia pensando em dividendos. Dizer também se eu vou investir na companhia, o seu eventual preço teto, se possível, e preço justo segundo a fórmula do Graham. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Também deixo na descrição o link do meu site e da plataforma AGF+. Vamos falar hoje aqui então de Vibra. A companhia está acumulando uma desvalorização de quase 30% nos últimos 12 meses, uma queda forte, sendo que o Ibovespa está caindo apenas 5,38% nos últimos 12 meses. Só nos últimos 6 meses Vibra caiu 17%, e aí no último mês, com o rally de alta do Ibovespa, ela também está subindo. Como vocês sabem, o Barsi é um entusiasta da Vibra, é uma empresa que ele segue comprando muito junto com o Cosan, as duas atuantes no setor de distribuição de combustíveis e a Cosan também de logística. A Vibra é a antiga BR Distribuidora, para quem não sabe ainda. Como surgiu então a Vibra? Ela era a participação da Petrobras no setor de distribuição de combustíveis, e a Petrobras vendeu, realizou então a privatização da BR Distribuidora, surgindo ali em 2021 a Vibra Energia. Daí então surgiu esse interesse todo do Barsi, ele começou a comentar a respeito da empresa. Vale ressaltar que a Vibra faz parte do BEST ali do Barsi. Por quê? O E do BEST é energia, não energia elétrica. Então qualquer tipo de energia se enquadra aí nesta sigla dos setores ali considerados perenes pelo Barsi. Vale ressaltar que apesar de ter ocorrido a privatização da BR Distribuidora, a Vibra ainda mantém, por meio de um contrato de licenciamento junto à Petrobras, a bandeira Petrobras, porque vocês sabem, se tirasse a bandeira Petrobras, isso ia fazer com que ela perdesse clientes. E é uma empresa gigante, né? Detendo aí 8 mil postos de combustíveis espalhados pelo país. Valendo ressaltar aí que a companhia é líder, tá? No mercado de distribuição de combustíveis e lubrificantes no país. Então ela é líder nesse segmento. Depois vem a Cosan. Isso se você considerar volume de vendas. Já no mercado de comercialização de energia elétrica, ela utilizava ali a Targus, só que hoje é a Comerc. Tá? Eu já vou trazer ali mais detalhado para vocês. Diante da privatização da BR Distribuidora, a Vibra se tornou ali uma corporation, detendo como acionistas principais o fundo Samambaia, Dynamo, BlackRock e outros aqui. Então você percebe que não há controle acionário. Os grandes investidores aqui possuem participações inferiores a 10% na Vibra, o que a qualifica como uma corporation, ou seja, uma empresa sem controle acionário definido, um controle completamente pulverizado. Quer um exemplo de corporation? A Cogna é um exemplo, tá? A própria IRB também. E se você me perguntar se é melhor uma empresa corporation ou uma empresa com controle definido, eu diria que depende da sua filosofia de investimento. Se você acha que apenas empresas que são controlados, por exemplo, por famílias ou grandes conglomerados, tipo uma Klabin, a família Klabin, então você tem que optar por esse tipo de empresa. Aqui é questão de governança. Agora, se você acha que a governança é melhor quando pulverizada, então corporations pode fazer sentido para você. No caso, o Barsi tem tanto Klabin quanto Vibra. Ele não viu problema nisso então. E aí, além desses grandes investidores, entre eles o Dynamo, que passou a deter uma participação de 5,38% nesse ano aqui na Vibra, temos ali o GIC Private, que é um fundo soberano do governo de Singapura, que começou a comprar as ações de Vibra aqui nesse ano. Primeiro acumulou uma participação de 4,99%, depois foi reduzindo, até chegar aqui em 4,93%, fazendo ali zeragens parciais de posição, né, com movimento especulativo como é comum de muitos fundos. Mas o interessante é que, além da BlackRock e do Samambaia deterem grande interesse em Vibra, temos aí um fundo soberano de Singapura. Isso é positivo. Tratando aqui dos movimentos da Vibra nesse ano, em fevereiro de 2022, ela fechou ali uma operação que ela já havia anunciado no ano passado, para exploração do negócio de lojas de pequeno varejo, dentro e fora dos postos de combustíveis da Vibra, através das lojas Local e BR Mania, uma parceria com a Americanas, surgindo ali a constituição de uma sociedade com a Americanas, a Vem Conveniência S.A., ou só Vem Conveniência, distribuído metade para Americanas e metade para a Vibra, mantendo aí a marca BR Mania, né, porque é licenciada da Petrobras. Então, expansão aqui dentro dos postos de combustíveis, junto com a Americanas. Ainda em fevereiro, a companhia informou ali que celebrou com a Prisma Capital Limitada um acordo de investimentos e um contrato de consultoria que tem como finalidade guiar a constituição de um fundo de investimento imobiliário, um fundo imobiliário que receberia ali aportes de imóveis da Vibra, todos eles postos de combustíveis com a bandeira Petrobras. Então, constituiu aqui fundos imobiliários em relação aos postos de combustíveis, e você percebe aí tudo relacionado à atividade core da empresa, que é a distribuição de combustíveis. O valuation desses imóveis, quase 650 milhões de reais. E aí, em maio de 2022, a empresa comunicou ali
a parceria ali com a Copersucar para a constituição de uma joint venture com a aquisição de 49,99% da empresa comercializadora de etanol, ECE-SA, de propriedade da Copersucar. Então comprou aqui a operação de etanol dessa empresa, mantendo aí então 49,99% com a Vibra e o restante 50,01% com a própria Copersucar. A finalização da operação ainda dependerá de um aporte da Vibra de 440 milhões de reais. E aí no dia 30 de maio a empresa anunciou a finalização da sua aquisição da Comerc, não existindo mais ali a Targus, tá? Agora passou a ser a Vibra Comercializadora de Energia SA. Então a companhia finalmente terminou seu posicionamento no setor na parte de comercialização. Não é o negócio core da companhia, mas está ali relacionado à sua atividade. Foi aqui uma aquisição positiva na minha visão. Você percebe que todos os movimentos da Vibra são inteligentes, focados na sua atividade de energia, não fica ali pulverizando demais atividades, fazendo aquisições tolas. Por isso é uma empresa aqui que a gente percebe que está numa expansão inteligente. Ali em julho de 2022, a companhia celebrou o contrato de aquisição de 50% do capital social da ZEG Biogás e Energia SA. A ZEG é uma empresa dedicada ali a oferecer solução ambientalmente vantajosa e comercialmente viável para substituir o uso do gás natural e outros combustíveis fósseis, como o óleo diesel e o GLP. A produção pode ser realizada a partir da captação e tratamento de biogás de aterros sanitários ou por meio de biodigestão de diferentes tipos de resíduos agroindustrial. Tipos de resíduos agroindustriais como a vinhaça de cana-de-açúcar. Então, por meio da ZEG Biogás, a companhia quer ali tornar a produção de combustíveis muito mais sustentável, tá? O que também é indispensável, principalmente porque dentro dessa tendência ESG, a BlackRock é a principal expoente e um dos grandes investidores de Vibra é a BlackRock. A aquisição aí custará 412 milhões de reais à Vibra. E mais recentemente, dia 9 de agosto, a Vibra publicou um fato relevante informando que será realizada uma audiência pública, ou seja, uma audiência ali com a participação de membros da sociedade para expor a sua opinião, na modalidade virtual, tá? Conforme publicação no Diário Oficial do Espírito Santo, como etapa do processo de privatização da Companhia de Gás do Espírito Santo, da qual a Vibra é acionista de 49% das ações ordinárias e 60% capital social. Então a Vibra tem uma participação gigante aqui na Companhia de Gás do Espírito Santo. Ela detém 49% das ações ordinárias e detém 60% capital social, ou seja, porque ela tem preferenciais também. Sendo que essa companhia de gás é a atual distribuidora lá do estado do Espírito Santo, atendendo ali 70 mil clientes, tá? Sendo que a Vibra quer colocar à venda a participação que detém nessa empresa, por meio de leilão ali. Então, a Vibra vai acabar embolsando aqui um ganho de capital. Isso ainda então vai acabar acontecendo, provavelmente nos próximos meses. Portanto, no geral, os movimentos de Vibra me agradam, tá? Por isso, respondendo já a pergunta se eu vou investir, ainda está no meu radar, sigo acompanhando a companhia, mas até então os movimentos me agradam. Em relação a resultados do primeiro trimestre de 2022, será que toda essa queda aqui nas ações foi justificada? Olha, ela teve ali redução de 9,9% no volume vendido de combustíveis, tá? A margem EBITDA da companhia teve queda, foi para apenas 2,9%. Lucro líquido teve queda também, da ordem de 33%. Tudo por conta do cenário inflacionário e redução no volume de vendas. As despesas operacionais cresceram muito. Isso dificultou as margens da empresa, que já são mais apertadas, e esse seria um ponto negativo da empresa e, consequentemente, o seu lucro, tá? Então, essa queda nas ações foi justificada por uma queda no lucro de 33%. Então, você vê aqui, queda de 30% no lucro, queda de 30% nas ações, tá bom? Lembrando que a companhia vai publicar seus resultados na segunda-feira, após o fechamento do mercado, dia 15. E aí, em relação a dividendos e a sua política de distribuição, a companhia ali tem o payout mínimo comum de 25% do lucro líquido ajustado. Luan, o que é lucro líquido ajustado? Qual a diferença para o lucro líquido? O que acontece? Depois que a empresa apura o seu lucro líquido, ela tem que fazer alguns ajustes, algumas retiradas, digamos assim. Que retiradas são essas? Principalmente a reserva legal, tá? Que é justamente uma reserva que a lei impõe de 5% do lucro do exercício. E aí esse 5% vai para uma reserva até o limite de 20% do capital social da empresa, que é justamente para eventuais momentos de crise, eventuais momentos de prejuízo. E podem ainda ter outras reservas, como uma reserva de contingência. Tudo isso são ajustes contábeis. E aí depois de todos esses ajustes vem o lucro líquido ajustado, que é o final mesmo que pode ser distribuído aos acionistas. Então o payout normal aqui tá nada demais, a companhia de crescimento, então você já percebe que compõe não uma carteira de dividendos hoje, mas uma carteira de oportunidade, segundo a estratégia do Barça. Você vê que nesse ano ela fez apenas um pagamento de 11 centavos por ação, isso nas cotações atuais de R$19 aproximadamente, dá um yield de 0,5%. Não espere grandes dividendos nesse ano, como ocorreram no ano passado. Com esse cenário de inflação aí e juros altos, a companhia tem
que tomar cuidado, porque ela já está fazendo aquisições, já está expandindo, fazendo grandes investimentos, então ela não pode distribuir um dividendo muito elevado, senão a saúde financeira dela pode ficar comprometida no curto prazo, bem como a sua alavancagem financeira. Então não pense hoje em investir para dividendos atuais. Quero montar uma carteira de dividendos, vou colocar Vibra. Não faz sentido. Vibra só vai poder pagar excelentes proventos no futuro quando terminar ali seu processo de crescimento. E nós não sabemos quando isso vai acontecer. Isso vai, na verdade, acontecendo aos poucos, até o momento que uma empresa, mesmo sendo líder ali no segmento de distribuição de combustíveis, ela não consegue mais ir para lado nenhum e ela tem que distribuir proventos. Então, tem que investir em Vibra, pensando em dividendos bem futuros, tá? Carteira de oportunidade. E hoje, diante da queda nos seus lucros, você vê que o PL dela subiu, tá? Estava mais baixo. Ainda assim, está abaixo da sua média. A relação EV/EBIT aqui está um pouquinho abaixo da sua média, mas deu uma elevada também. A margem líquida da companhia caiu bastante, tá? Para baixo de 2%, já que a margem EBITDA ficou em 2,3%. O endividamento da companhia está ali ainda adequado. Temos que aguardar o próximo resultado, que ainda não será forte. Primeiro e segundo trimestre, o resultado virá fraco, tá? A companhia vai provavelmente gerar muito caixa, vai ter um EBITDA forte, tá? Mas provavelmente o resultado líquido não vai ser muito forte. Sendo que a companhia, ultimamente, nos últimos anos ali, vem apresentando apenas lucros, então você vê que após 2015 a companhia realmente foi arrumada e passou a ser lucrativa, mesmo com uma margem líquida ali apertada. A companhia negocia um pouco acima do seu valor de patrimônio líquido, abaixo de 2 vezes aqui é tranquilo. Segundo o Graham, o ideal seria até 1,5 vezes, tá? E aí entrando nesse assunto, é possível prever preço teto pelo critério do Bazin em Vibra? Não é possível, tá? Ela não tem um histórico de dividendos de no mínimo 6% e não é uma pagadora de dividendos recorrentes. Pagou um dividendo excelente no ano passado e foi um dividendo não recorrente. Então não conte com isso para uma carteira de dividendos. E um preço justo aí em Vibra, o que seria? Olha, diante do cenário atual, pela fórmula do Graham, você teria aí um preço justo em Vibra Energia de R$22. Hoje é 19, né? Abaixo de R$20 aqui, Vibra está num preço interessante. Segue no meu radar, claro que eu estou aguardando mais quedas ainda. Se acontecer, não tem pressa nenhuma, porque estou focado hoje na minha carteira. A expansão de carteira é sempre exceção. Então, por enquanto, fica só no meu radar, tá? Em relação à margem aqui, você vê, por exemplo, comparando-se com o Cosan tem uma margem muito maior. Só que também não é muito justo você ficar comparando Vibra com Cosan. Vou até trazer aqui um comparativo rápido para vocês, mas não é muito adequado, porque a Cosan está em outros segmentos, como por exemplo, que com a Rumo no segmento ferroviário logístico, tá? Seria mais adequado você talvez só utilizar a Move ou a Raizen para fazer comparação ali com a Vibra. Mas independentemente disso, o pessoal ainda compara aí no mercado, né, as duas. Em termos de endividamento, você vê aqui que a dívida líquida da Cosan é de mais de 30 bi, então isso aqui é um ponto negativo para a Cosan, enquanto com relação à Vibra a dívida é bem menor, tá? Só que em termos de dívida líquida sobre EBITDA, você tem aqui 2,92 vezes no caso da Vibra e no caso da Cosan, que apresentou já seu último resultado, 2,73. Então, em termos de indicador de endividamento, as duas estão ali muito parecidas. Só que em termos absolutos, o endividamento líquido da Cosan é bem maior. Isso porque também o caixa da Cosan é bem maior também, 12 bi de caixa aqui, e conforme a última apuração da Vibra, ela tinha 4 bi de caixa. E então aqui, o que nós temos? Hoje, qual a companhia mais barata? Temos que aguardar aqui para fazer uma comparação mais adequada, lembrando que tem diferença entre as duas, mas tudo bem. A publicação dos resultados do segundo trimestre de Vibra na segunda, mas hoje você tem aqui que Cosan também vai ter algum ajuste ali, porque o resultado foi publicado na sexta, estaria com indicadores mais atrativos, tá? Um PL mais barato, um PVP mais barato, é uma holding, tem desconto de holding, portanto, a relação EV/EBIT e EBITDA também está mais descontada, o próprio dividend yield de hoje, as margens também, a alavancagem ali, as duas estão muito parecidas, o ROI está muito parecido também. Em questão de crescimento de receita e de lucros, a Cosan leva melhor. Por isso hoje, dentro do meu radar, tentando colocar numa posição hierárquica as duas, eu primeiro olho para a Cosan, depois para a Vibra, tá? Mas as duas são excelentes empresas e as duas o Barça está comprando. Lembrando que tudo que eu estou falando não é recomendação de investimento. Finalizando então, vale a pena investir em Vibra pensando em dividendos? Não. Pensando na carteira de oportunidade. Qual o preço teto dela? Não é possível calcular pelo critério do Bazin. Preço justo do Graham seria R$22 e é uma empresa que segue no meu radar, tá? No geral, é uma empresa que está numa expansão que me agrada, bem inteligente, apesar de estar enfrentando dificuldade nesse ano. Não por má gestão da empresa, mas por uma questão macroeconômica. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você é investidor de Vibra Energia? É uma empresa que segue no seu radar? Você prefere Vibra ou Cosan? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!